Boa noite, turma. Boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai assistir aí o vídeo. Mas vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa correção da nossa segunda avaliação de penal 3, tá bom? Então, olha só, galera. A primeira questão, nós perguntamos, né? Colocamos a seguinte situação. Durante uma reunião de condomínio, Paulinho fofoca, com ânimos de ofender a honra objetiva do condômino Asclepíades, funcionário público, mesmo sabendo que o ofendido foi absolvido daquela imputação por decisão transitada e julgada. Afirmou que Asclepíades não tem condições morais para conviver naquele prédio, porquanto se apropriara de dinheiro do condomínio quando exercia a função de síndico. Inconformado com a ofensa à sua honra, Asclepíades ofereceu queixa-crime em face de Paulinho Fofoca, imputando-lhe a prática de crime contra a sua honra. Então, o que nós temos aí? Nós temos aí uma reunião de condomínio em que Paulinho Fofoca, né, um dos condôminos, afirma que Asclepíades, que também é um condômino, não tinha condição de estar ali, uma vez que ele já tinha um certo tempo se apropriado de dinheiro do condomínio quando exercia a função de síndico. O que é isso, gente? Se apropriar de dinheiro. Isso é crime. Crime de apropriação indébita. Então veja que no próprio problema diz o seguinte: mesmo sabendo que o ofendido foi absolvido daquela imputação e que essa decisão já transitou em julgado. Bom, e quais foram então as perguntas que nós fizemos? Primeira pergunta, olha lá. Qual crime contra a honra foi praticado contra Asclepíades? A segunda pergunta é, nesse caso, é possível que Paulinho Fofoca apresente a exceção da verdade? Pessoal, antes de responder a isso, nós precisamos analisar o problema. Então, quais são as partes mais importantes aí nesse problema? Vamos analisar essa questão. Olha lá, ó. Primeiro, Paulinho Fofoca, ele tinha o ânimo de ofender a honra objetiva do condômino Asclepíades. Então, lembrando, ânimo significa intenção. Ele tinha realmente a vontade de ofender a honra objetiva. Isso está claro no problema, não é isso? Uma outra coisa, o Paulinho Fofoca ele fez uma imputação de um fato determinado. Que fato determinado é esse? A apropriação de dinheiro do condomínio quando exercia a função de síndico. Então nós temos aí a imputação de um fato determinado e é um fato determinado como crime, né? Porque a apropriação de dinheiro alheio é apropriação indébita, é um crime contra o patrimônio. Nós já estudamos isso, correto, senhores? Então vejam só, o que mais tem nessa questão para ser analisado? Olha, Paulinho Fofoca sabia que Asclepíades já foi absolvido da imputação e que essa decisão já transitou em julgado. Isso quer dizer o seguinte, que essa acusação já foi levada à justiça e ele foi processado, mas ele foi, ao final, absolvido daquela imputação. E um outro dado importante, né, que traz o problema, é que Asclepíades é um funcionário público. Gente, essa questão de que Asclepíades é um funcionário público, para essa questão, não tem relevância nenhuma. Porque apesar dele ser funcionário público, mas a imputação a ele foi numa reunião de condomínio, né? E sobre um fato de quando ele era síndico. Então, não tem nenhuma importância o fato dele ser funcionário público. Bom, e aí? Paulinho Fofoca podia fazer essa imputação, mesmo sabendo que o Asclepíades já foi julgado e foi absolvido e que essa absolvição transitou em julgado? Vamos ver o que nos diz a lei lá no artigo 138 do nosso Código Penal. Olha lá, ó. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então nós estamos aí diante de um crime de calúnia, né, praticado por Paulinho Fofoca, já que ele imputou ao Asclepíades um fato definido como crime, sabendo que aquilo ali é falso, certo? Agora,
tudo bem, mas mesmo tendo uma acusação, ele ter sido processado, é possível que Paulinho Fofoca se utilize aí, ó, da exceção da verdade? Bom, o parágrafo 3º do 138, ele vai dizer que no crime de calúnia admite-se a prova da verdade, a exceção da verdade, como defesa para dizer que você não praticou a calúnia, você pode usar como defesa a verdade, apresentar a verdade. Mas veja que naquele caso, o Asclepiades já foi julgado e foi absolvido. Então observe o finalzinho do parágrafo 3º que diz, ó, salvo. E lá no inciso 3 desse parágrafo 3º vai ser bem claro, ó, olha o que vai dizer. Salvo, né? Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Isso quer dizer o seguinte, que Paulinho Fofoca não poderia fazer essa imputação. Por quê? Porque o ofendido, que no caso é o Asclepiades, já foi absolvido. Então, Paulinho Fofoca não pode utilizar nesse caso a exceção da verdade. Então, ele realmente praticou o crime de calúnia e não pode se utilizar da exceção da verdade. Correto? Então, gente, qual era a resposta esperada para as perguntas? Então, nós temos aí, ó, qual crime contra a honra foi praticado contra Asclepiades? Crime de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal. Olha lá o dispositivo legal, certo? Nesse caso, é possível que Paulinho Fofoca apresente a exceção da verdade? Nós já vimos que não, né? Olha lá, ó. Não, não é possível a exceção da verdade, uma vez que Asclepiades já foi absolvido da imputação. E essa decisão já transitou em julgado. Então, vejam que está aí a resposta esperada. Vamos para a nossa segunda questão. Inclusive, antes de ir para a segunda questão, observe que eu também coloco aí, né, o dispositivo. Tem que colocar o dispositivo. Na pergunta, eu estou pedindo para você mostrar aonde é que está no Código Penal a sua resposta. Justamente para forçar você a ler o código. Olha, parágrafo 3º do artigo 138. Se você não coloca isso aí, você vai perder ponto. Ok, turma? Vamos em frente. Segunda questão. Olha lá, ó. Fernanda, em sua residência, estudava para a prova de concurso público. Sebastiana, sua vizinha, realizava uma festa em sua residência com música em alto volume. Incomodada com o barulho que vinha da casa da vizinha, Fernanda se dirigiu ao local para reclamar, iniciando-se uma intensa discussão. Durante a discussão, Sebastiana se alterou e jogou a garrafa de cerveja que segurava em sua mão na direção dos braços de Fernanda, com a intenção de causar-lhe lesão. Então veja que o próprio problema diz que ela jogou a garrafa na direção do braço, mas com a intenção de causar lesão. Fernanda se abaixou e a garrafa acabou atingindo sua cabeça, causando-lhe grave ferimento que, embora não gerasse risco à sua vida, fez com que ficasse internada no hospital por 40 dias. Bom, ok. E o que eu quero saber? Nesse caso, Sebastiana deverá responder pela prática de qual crime? Bom, gente, nós temos que fazer uma análise também dessa questão. O que aconteceu, na realidade, de relevante, né, para essa questão? Então, olha só. Primeiro, Fernanda se dirigiu ao local para reclamar do barulho. Certo? Estava tendo um barulho, ela se dirigiu até lá para reclamar. Até aí tudo certo. Obviamente que isso gerou uma discussão. Sebastiana se alterou e jogou a garrafa de cerveja na direção dos braços de Fernanda. Certo? E o problema deixa bem claro que a intenção era causar lesão. Está bem claro qual era o ânimo aí, causar lesão. Claro, ela se abaixou e atingiu a sua cabeça. Bom, como resultado disso, houve um grave ferimento em Fernanda, que ficou internada por 40 dias. Agora, o ferimento não gerou risco à sua vida. Gente, veja só, o fato de não ter gerado risco à sua vida, nesse caso, é irrelevante, porque o próprio problema diz que causou um grave ferimento
e que ela ficou internada há 40 dias. Então nós temos aí uma lesão corporal em que a pessoa ficou internada há 40 dias. Como é o nome então dessa lesão corporal? Que apesar de não ter causado risco à vida, mas ela ficou internada longe dos seus afazeres por 40 dias. Vamos ver lá o que diz o Código Penal? Olha lá, ó, Código Penal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Olha só o que se fala de lesão corporal de natureza grave. O parágrafo 1º vai dizer, se resulta, vamos para o que nos interessa? Ao inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Ora, então mesmo não trazendo risco para a vida, ela não corria o risco de morrer, mas resultou uma incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Logo, pessoal, se adequa perfeitamente à lesão corporal de natureza grave. Então vejam, qual é a resposta então esperada? Olha aí a resposta esperada, olha. Sebastiana deverá responder pela prática de qual crime? Sebastiana deve responder pelo crime de lesão corporal de natureza grave. Por quê? Ora, em razão da incapacidade, né, de Larissa para exercer suas ocupações habituais durante o período de internação, que foi de 40 dias. Essa era a resposta que nós esperávamos dos senhores. Ok? E aonde é que está isso? Artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal. Se você não jogar o dispositivo, eu vou tirar ponto, porque eu pedi para você que era para você lançar, fundamentar e lançar o dispositivo. Tudo bem? Vamos para a questão 3. Olha a questão 3. Erudina da Silva, grávida de 6 meses, recebeu recomendação médica para ficar de repouso. Caso contrário, poderia sofrer um aborto. Ocorre que Erudina da Silva precisava trabalhar e não conseguiu fazer o repouso desejado. E, por essa razão, ocorreu o aborto espontâneo. Então ocorreu aí um aborto espontâneo porque a Erudina não fez não seguiu a recomendação médica, né? O Ministério Público apresentou denúncia contra a Erudina, acusando-a do crime de autoaborto previsto no artigo 124. Realmente, o artigo 124 traz essa previsão, né, do autoaborto. Agora, olha só. Segundo a acusação, Erudina da Silva foi imprudente ao desconsiderar a recomendação médica. Gente, isso já nos diz o seguinte, que esse aborto, então, foi praticado de forma culposa, né? Porque imprudência é uma das formas de se agir com culpa. Lembra? Negligência, imprudência, imperícia. Aí resta nos dizer, peraí, tudo bem, houve um aborto e esse aborto foi culposo. Por quê? Porque ela tinha a recomendação médica e ela, de forma imprudente, voltou ao trabalho. Aí vem a pergunta, existe essa modalidade de aborto culposo? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos analisar aqui o seguinte. O que diz o Código Penal? O Código Penal vai dizer lá no artigo 18 que crime, né? Disse crime. O que é um crime doloso pelo Código Penal? Olha, é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Tudo bem. E o que é um crime culposo segundo o Código Penal? Olha, crime culposo é quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então eu posso dizer em tese que aquela conduta, né, é uma conduta culposa. O problema desse artigo 18 está aqui no parágrafo único. Olha o que esse parágrafo único vai nos dizer. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Gente, esse parágrafo único quer dizer o seguinte, quando nós estivermos diante de um fato criminoso, o agente só pode ser punido se aquela previsão houver expressamente, ou melhor, alguém só pode ser punido por dolo. Só poderá ser punido por culpa
se houver expressamente a previsão para isso. Ou seja, se o tipo penal não disser nada, ele só é punido a título de dolo. Para que o tipo penal possa ser punido a título de culpa, é necessário que o próprio tipo penal venha dizendo: é punido a título de culpa. Certo? Ou seja, a regra é o dolo. A culpa é a exceção. Se é exceção, ela precisa estar prevista. Não é isso? Bom, resta-nos agora saber o seguinte: existe o aborto culposo? Bom, o crime de aborto está previsto lá no Código Penal, dos artigos 124 ao 128. Vamos analisar esses artigos? Olha lá, ó. Quais são as espécies típicas de aborto? Olha, o 124 vai falar sobre o aborto provocado pela gestante ou aborto provocado por terceiros, mas com o consentimento da gestante. Veja que não fala nada de aborto culposo. O B, aborto provocado por terceiros sem o consentimento da gestante. Está lá no 125. O artigo 126 vai trazer a situação do aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Veja que até agora não apareceu nenhuma previsão para aborto culposo. O 126, parágrafo único, é aquela modalidade qualificada, né? Quando o aborto é provocado por terceiro com o consentimento da gestante, porém essa gestante é menor de 14 anos. Ou qualquer pessoa que tem problemas mentais, né? Ou ainda o aborto é praticado mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então veja, não fala nada de aborto culposo. Vamos lá para o 127. O 127 vai falar sobre o aborto majorado, que é aquele aborto, né, com aumento de pena, quando em face do aborto causa lesão corporal grave ou morte da gestante. É o aborto majorado do artigo 127. Vamos lá para o 128. O 128 vai trazer dois tipos de aborto. O aborto terapêutico necessário, que é do inciso 1 do 128, que é aquele caso lá em que, para salvar a vida da mãe, né, pratica-se o aborto. E nós temos o aborto sentimental, ou aborto humanitário, que é aquele previsto no 128, inciso 2, que é no caso de estupro. Então, pessoal, veja que do 124 ao 128 não tem nenhuma previsão de aborto culposo. Logo, aquele fato praticado não é que se falar em aborto, não há que se falar em aborto. Por quê? Porque não existe a figura do aborto culposo. Então, estou diante de uma conduta atípica. Então, como seria, então, a resposta? Qual é a resposta que eu espero dos senhores? Olha a pergunta. Trata-se de fato, ou melhor, a resposta, trata-se de fato atípico, uma vez que não existe a previsão para o aborto culposo. Ok? E quer usar um fundamento? Artigo 18, parágrafo único. É o artigo 18, parágrafo único, que diz que só pode se punir a título de culpa se houver previsão. Como não há previsão, fato é atípico. Ok, turminha? Vamos em frente. Quarta questão. Olha lá, ó. Ao tomar conhecimento de um roubo ocorrido em local próximo à sua residência, Astrogildo compareceu à delegacia de polícia e noticiou o crime, alegando que vira Névio, seu inimigo capital, praticar o delito, mesmo sabendo que seu desafeto se encontrava na França, na data do fato. Em decorrência do exposto, foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido. Muita gente que erra essa questão por falta de atenção, alguns porque não assiste a aula, né? Ou então alguns estão assistindo a aula, mas deixa rolar e não presta atenção. Então veja o que acontece. Muita gente às vezes coloca assim, ó, foi praticado um crime de calúnia, né? Imputou fato determinado. Só que veja só, gente. Lembra do princípio da especialidade? Para esse tipo de conduta em que Astrogildo praticou, porque ele compareceu à delegacia de polícia, afirmou que viu lá o seu inimigo, né, o Névio, foi quem praticou lá o roubo. E em face disso, né, as autoridades policiais instauraram um inquérito policial para apurar as circunstâncias. Então veja que a conduta dele serviu para instaurar o inquérito policial.
Logo, existe um tipo penal específico para isso. Isso não é considerado o crime contra a administração da justiça. Olha aqui, ó. E o que eu perguntei, melhor dizendo? Eu perguntei, Astrogildo com essa conduta cometeu algum crime? Qual? Letra B. Nesse caso, é possível a exceção da verdade? Olha, pessoal. Então, vejam. Quando a calúnia ela é capaz de se instaurar um procedimento judicial, olha lá o que diz o artigo 339. O nome desse crime é denunciação caluniosa, certo? Ó, dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo, disciplinar, de inquérito civil de ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime. Ou seja, pessoal, o crime praticado é o crime de denunciação caluniosa. E outra coisa, nos crimes contra a administração da justiça não cabe exceção da verdade. Não caberia exceção da verdade. Né? Até pela sua própria até pela própria essência do tipo penal. Dar causa à instauração de inquérito policial contra alguém imputando-lhe crime que sabe inocente. Olha o que o 339 nos diz. Então o próprio 339 já diz que a denunciação caluniosa é quando você dá causa à instauração de um procedimento, no caso, né, do inquérito policial, que sabe que é inocente aquela pessoa que foi acusada. Então, nesse caso, qual é a resposta que eu queria? Olha só. Astrogildo, com essa conduta, cometeu algum crime? Qual? Crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal. A outra pergunta, nesse caso, é possível a exceção da verdade? Olha, trata-se de crime contra a administração da justiça e não cabe exceção da verdade. Então, pessoal, essa foi a nossa prova, né? E eu espero aí que todos tenham se dado bem, que todos estejam felizes. Mas qualquer dúvida, lembrem, é só ir lá no meu e-mail, manda um e-mail para mim, relatando o que você fez, entra com um recursozinho, explica, olha, eu dei tal essa resposta, o senhor considerou isso e isso, e a gente vai reanalisar a sua prova. Se você tiver razão, eu aumento a sua pontuação. Um abraço, uma boa noite para todos.